Bom dia! Como é que vocês estão, mulheres de Deus? Como foi que passou o final de semana? Está tudo em paz com sua família? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Hoje estamos iniciando, mais uma semana, mais um devocional de mulheres. E hoje é dia 13 de abril. E hoje o nosso devocional fala assim: fechando as brechas. E a gente vai encontrar lá no livro de Neemias, no versículo 7 a 9, que diz assim: No entanto, quando souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Que assim seja, né? E vamos para uma oração, né? Então, feche seus olhos, eu convido você para você fechar os seus olhos, para que a gente possa fazer essa oração de início de semana, nós oferecendo a nossa semana ao nosso Pai, que Ele é o único que pode nos conduzir todos os dias, amém? Então, feche seus olhos nesse momento e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração e também na sua mente. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, pela Tua presença aqui em nosso meio, nos fortalecendo, Senhor, nos sustentando, Pai, nos trazendo paz para as nossas vidas, para os nossos lares. Senhor, nos conduz, Senhor, nessa jornada. Nos conduz, Senhor, nessa entrega que a gente tira poucos minutos do nosso dia, Pai, para que a gente possa nos fortalecer, para que o Senhor possa ministrar, Pai, nos nossos ouvidos e em nossos corações. Paizinho, seja feita a tua vontade no nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha trazendo essa paz que excede todo o entendimento, Senhor, desde agora e para todo sempre. Que a nossa semana, Pai, seja abençoada em nome de Jesus. Que a nossa família, Senhor, seja abençoada. Que os nossos filhos, Pai, sejam abençoados em nome de Jesus. Desde já te declaramos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E como o texto diz hoje, né, fechando as brechas, que está lá justamente no livro de Neemias. E essa é uma história bem interessante, né, que Neemias era um copeiro. E quando ele ficou sabendo, né, sobre o muro de Jerusalém, ele se propôs. Primeiro ele fez uma oração, né, no seu secreto, pedindo direção realmente do Senhor. E foi quando ele pediu autorização ao rei para que ele pudesse construir o muro. E a autorização foi dada. E ele se juntou, né, com o povo, com a família, com as famílias da região, para que o muro de Jerusalém fosse levantado, para que os inimigos de Israel não pudessem avançar, né, não pudessem passar do muro. E muitos motivos teve de zombaria, de achar que aquilo ali não ia dar certo, mas ele em nenhum momento ele desistiu. Muito pelo contrário, ele colocou vigias de dia e de noite para que todas as brechas do muro de Jerusalém fossem, não só o muro, mas as brechas foram todas tapadas. E ele conseguiu levantar este muro em 52 dias. Então quer dizer, é uma história, né, que bem interessante. Se você for para a Bíblia, você vai achar essa história de Neemias, né? Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que conta a história de Neemias. Então, quando as minhas emoções querem brincar de gangorra, ora está lá em cima e ora embaixo, em meia guerra contra a minha mente, como se eu estivesse em um campo minado, o Espírito Santo me convida secretamente a entrar na presença do Pai e me aquietar em seu colo, na certeza de que não tenho outro lugar para ir. Então aqui ele está falando, o Senhor está falando da minha e das suas emoções, né? Quando as nossas emoções estão como uma gangorra, ora está lá em cima, ora está lá embaixo, nesses momentos que a gente realmente precisa, né? Sossegar um pouco a nossa mente,
para que a gente possa parar e pensar no que está acontecendo, né? Para que a gente possa filtrar o que está acontecendo. E nesses momentos de guerra, né, contra a nossa mente, é que a gente convida realmente o Espírito Santo para que a gente possa estar no secreto, para que a gente possa realmente ver o que é que está acontecendo com as nossas emoções. Porque quantas e quantas vezes nós nos sentimos assim, nós nos sentimos, se eu usar a palavra certa, oh meu Deus, eu tô com ela aqui em meu pensamento e ela não está saindo. Nossa, chegou e foi embora. Quando a gente se sente, não é incapaz, não é essa a palavra, também não é vulnerável. Gente, eu vou me lembrar dessa palavra daqui para o final do nosso devocional. Impotente. É isso. Quando nós nos sentimos impotentes diante de algumas situações e que nós ficamos nessa gangorra de emoções. Né? Hora a gente está lá em cima, a nossa emoção, a flor da pele, tem hora que está lá embaixo. É quando realmente nós nos sentimos impotentes. E quando a gente se sente impotente diante de qualquer situação, o único que a gente pode se agarrar verdadeiramente é com o Espírito Santo, para que ele possa nos conduzir. Então, que eu e você, né, que nós mulheres temos muito disso. Então, que eu e você, quando a gente se sentir assim, que a gente possa lembrar do texto de Neemias, que ele, antes de qualquer coisa, antes de ele levantar o muro de Jerusalém, ele orou ao Senhor. Então, que eu e você possa orar ao Senhor para que ele nos dê direcionamento. E ele fez exatamente como o Senhor plantou no coração dele. Ele não deixou brecha nenhuma. Ele deixou o quê? Pessoas vigilantes de dia e de noite, 24 horas, para que não tivesse nada, nenhum ataque do inimigo de surpresa. Porque os olhos estavam atentos, né? Então que eu e você possa ter esses olhos. E mais adiante ele ainda diz assim: o peito aperta, as pressões aumentam e o processo de lapidação das boas-vindas. O refinamento chega e me faz perceber que não devo focar em minhas questões internas ou no inimigo, mas no desenvolvimento do meu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes, gente, a questão não é problemas externos, com você. É com você, é com o seu interior. É coisas que você está enfrentando e que é questões com você e Deus e você. Porque as questões fora do nosso interior é muito mais fácil de serem resolvidas. Mas tem questões dentro da gente que grita, que a gente precisa resolver com Deus. E só a gente fazendo uma autoanálise e pedindo a ajuda do Espírito Santo é que a gente pode ver o que é que está afligindo o nosso interior. Às vezes são questões que nós precisamos resolver. Eu não sei quais são as suas questões que você precisa resolver dentro de você, que pode estar deixando nessa guerra de emoções, nessa gangorra. Mas se isso estiver acontecendo com você, eu quero que você pare nesse momento, mulher, e tenha uma conversa com o seu pai. Às vezes não é com a gente, às vezes é com o filho. Mas que você se sente impotente sim para resolver, porque nem tudo você pode resolver. Você mesmo não pode. Mas você tem o Espírito Santo de Deus que pode. Assim como ele acalmou o mar, ele pode acalmar tudo e resolver tudo. Ele é o Deus do impossível, não sou eu, é Ele.
Ele que está no nosso barco. E Ele é o comandante. Ele é o comandante. E mais adiante diz assim: o trabalho de Neemias durante a reconstrução de Jerusalém ilustra muito bem esse princípio. Ele sabia que não teria de lutar contra os seus adversários, mas deveria liderar e encorajar o povo para que finalizasse a obra e fechasse todas as brechas que ainda existiam no muro. Para isso, colocou guardas que vigiavam a cidade dia e noite. Inúmeras vezes, nós nos frustramos na batalha contra os nossos pensamentos, sentimentos e vícios, porque não entendemos que a prioridade não é somente combater esses inimigos, mas fechar as brechas que ainda existem em nosso coração. A falta de perdão, a fofoca, feridas do passado, rebeldia, orgulho, e que nos deixam vulneráveis às tentações e mentiras do diabo. As brechas são justamente essa, que muitas vezes eu e você, a gente deixa assim em nossas vidas. Até porque nós somos falhos, perfeito só Jesus. Então é essas brechas sim, que o inimigo ele é astuto. Ele é astuto. O bicho astuto. Que ele é um derrotado. Mas ele está o tempo todo querendo levar a minha e a sua vida para onde a dele não tem nenhum sentido e que já é declarado e decretado. Então ele tenta assim fazer com que a gente não libere perdão, fofoquinhas, rebeldia, orgulho, para que as brechas sejam abertas e ele venha atacar a nossa mente e o nosso coração. Mas que eu e você não deixe essa brecha aberta, assim como Neemias não deixou. Deixou homens vigilantes dia e noite para que isso não aconteça. E para que eu e você não deixe brecha, é preciso que estejamos atentos e vigilantes. Às vezes por bobagem, a gente deixa brechas abertas e o inimigo vem e tira a onda da nossa cara. Ele ri. E a gente depois diz, mas eu sabia que isso ia acontecer. Se você sabia que isso ia acontecer, foi porque o Espírito Santo te avisou. Muita gente acha que é intuição. Não, é o Senhor te alertando. É o Senhor te dizendo, o Espírito Santo de Deus te dizendo: filha, esteja atenta, não vacile, não brinque, porque ele não está para brincar, ele está para te tragar. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que está para nos guiar e nos fortalecer e dizer assim: eu estou aqui, não mexa na minha filha, não. É assim que eu penso. Então busque a presença de Deus diariamente, converse com o Pai, ore em todo o tempo, jejum, esteja vigilante, e assim erguerá muros fortes e colocará guardas dentro de você que irão protegê-lo das investidas do maligno. Às vezes a defesa é o melhor ataque. Então aqui o Senhor está dizendo a mim e a você, está nos convidando para que a gente esteja vigilante, para que a gente esteja orando, para que a gente esteja sempre atenta aos ataques do inimigo, porque ele está sempre querendo, sim, nos levar para esse mundo que já é do maligno. Mas que eu e você possa ter a certeza que ele não vai nos levar, porque nós temos um Deus que já decretou, em nome de Jesus, na minha e na sua vida, que ele é o dono da nossa vida. Então que a gente possa realmente estar focados na presença do Senhor. Eu convido você, mãe, mulher, a interceder pela sua casa, pelos seus filhos. Invista tempo. Tempo sim. Aproveite esse momento que a gente tem aqui para você, depois desse devocional, você orar, de você louvar, de você entregar nas mãos do Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas.
Tem coisas que a gente nem sente, nem percebe, mas o Senhor está trabalhando ali no secreto. Às vezes as coisas estão tão silenciosas, muitas vezes você está querendo respostas tão rápidas, mas nada é no nosso tempo. O Senhor vai fazendo as coisas de acordo com a vontade dEle. E quando menos espera, quando menos nos esperamos, a coisa está feita. Então que eu e você hoje, possa declarar no nome de Jesus que estaremos vigilantes, estaremos atentos, estaremos, como ele diz aqui, converse com o Pai, ore em todo o tempo, jejum, esteja vigilante e assim erguerá muros fortes e colocará guardas dentro de você. Neemias botou guardas 24 horas, mas você colocará guardas dentro de você para que o ataque do inimigo seja reconhecido à distância. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha e a sua vida uma abençoada semana na presença do Senhor. E eu vou fazer um pedido aqui em especial. Vocês que tem lá o meu canal no YouTube, que é Para Ele, Por Ele, Todos Juntos, que vocês possam estar compartilhando para que outras mulheres possam ser edificadas. Se esse vídeo está servindo para você, que ele possa servir também para outras mulheres. E que se você tem uma amiga que precisa escutar essa palavra, passe esse vídeo adiante também no Zap para que ela possa também fazer parte desse devocional. Se está edificando tua vida, também pode edificar a vida dela. Que outras e outras mulheres, possam ser também alcançadas assim como você foi. Tá certo? É um pedido em especial que eu estou fazendo para todas vocês. Então fica na paz, Jesus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Cheiro no coração de todas.